Amém, irmão? Jesus é o cabeça. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, a carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, ou à igreja dos Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 18, ele diz isso. Ele diz, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Veja, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então vou ler de novo. Glória a Deus, pelo nosso irmão Luciano. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, a primazia, a primeira parte, a direção, a autoridade. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, tem algumas pessoas que conseguem viver faltando uma parte do corpo, amém? Tem pessoas que conseguem viver com alguns órgãos pela metade. Correto? A gente sabe que uma pessoa nós temos 2 rins e nós usamos 40% de um rim só. Então nós temos 2 rins e usamos 40% de um rim só. O outro é um rim sobressalente. Deus nos dá. Mas se pode fazer uma doação de rim tranquilamente, porque nós usamos 40% de um rim só. Nós temos esse potencial. Nós sabemos que uma pessoa que tem uma doença no fígado, até com 30% do fígado, ela sobrevive. Porque 30% do fígado é suficiente para purificar o sangue e ela viver com tranquilidade. Nós sabemos que tem pessoas que têm uma deficiência de coração e colocam um marca-passo para marcar as batidas ou compassar o coração. Nós sabemos de pessoas que tiveram diabetes, tiveram uma perna amputada e conseguem sobreviver bem caminhando com uma perna mecânica ou até mesmo com uma muleta. De pessoas que tiveram a infelicidade de perder um braço e que sobrevivem, de perder um olho e sobrevivem, de perder uma orelha e sobrevivem. Mas eu nunca vi uma pessoa viver bem com algum problema com a cabeça, ou na cabeça. Sim ou não? Não há como. Se a pessoa tem um derrame, e o derrame é uma coisa que é até simples, né? Uma veia que às vezes estoura e derrama, realmente flui o sangue na massa encefálica, e já começa a comprometer parte do cérebro. Normalmente acontece na região motora e a pessoa tem dificuldade com a mão, com o braço, com a perna. Já não tem mais condição de ter uma vida normal. Já precisa de alguém para ajudar, porque não tem mais coordenação motora. Em alguns casos são muito graves, outros menos graves, mas que já compromete muito. Quando o Senhor diz que Ele é o cabeça, é porque Ele é insubstituível. Não há transplante de cabeça. Não há transplante de cérebro. Não há transplante de neurônio. Não há transplante de coisa alguma que diz respeito ao cérebro. E, aliás, o cérebro é a única coisa que os homens ainda não descobriram quase nada. Pastor, mas tem médicos neurologistas, e daí? Não descobriu nada. Absolutamente nada. O que se sabe é muito pouco diante dos mistérios que tem dentro da cabeça de um ser humano. Porque a cabeça é algo extremamente importante. E Jesus diz que nós somos o corpo e Ele é a cabeça. A cabeça tem primazia, a cabeça tem autoridade, a cabeça dirige todo o corpo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que se eu sou parte da igreja, se eu estou ligado e faço parte do corpo, quem precisa dirigir os meus movimentos para que tudo corra bem é a cabeça, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não dá para ser autossuficiente. Não dá para a mão falar para a cabeça, não, eu faço o que eu quero. Vai fazer bobagem.
é a cabeça que dirige os olhos, que dirige o ouvido, que dirige o olfato, que dirige e que controla todo o organismo para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Quando a Bíblia diz que nós somos o corpo, Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Ele está dizendo, se Jesus não for a minha cabeça, se Jesus não for a sua cabeça, se Jesus não for a cabeça da igreja, a igreja não tem autoridade, a igreja sofre. Nós estamos vendo muitas igrejas que estão sofrendo, porque pastores, obreiros, ministros não deixam Jesus ser o cabeça da igreja. Vem o vento daqui, vamos fazer igual o outro, vamos fazer igual o ciclano, vamos fazer igual o beltrano, vamos fazer, não vamos fazer, é desse jeito, dessa forma. E Deus, na pessoa de Jesus, não consegue ser o cabeça da igreja. A igreja perde a autoridade. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Diga aí para o seu irmão, Jesus, diga com fé, Jesus é o cabeça da igreja. Amém. Aí em Colossenses mesmo, no capítulo 2, versículo 19, só para concluir, diz assim, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Eu vou ler o 18 para entender melhor. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e de culto aos anjos, mantendo-se as coisas que não viu, estando debalde inchados, debalde quer dizer orgulhosos, inchados, né? Na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, quer dizer, desligado da cabeça, que é Jesus, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo no aumento de Deus. Se nós não estiver ligado na cabeça, que é Jesus Cristo, nós não estamos ligados em Deus. Tudo que nós fazemos é na carne. Toda atitude que tomamos é na nossa humanidade. Todas as palavras que fluem da nossa boca é coisa de homem. E certamente, se nós semearmos na carne, nós vamos colher a corrupção. Se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher frutos de salvação. Amém, irmãos? Então Jesus, primeiro, ele é o cabeça, ele é o Senhor da igreja, ele é o reino, e o reino é do Senhor. A palavra do Senhor diz na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ou de Efésio, capítulo de número 1, versículo 22, diz assim, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então, fica aqui bem firmado por meio da palavra de Deus que Jesus é o cabeça. Jó, no capítulo 42, versículo 2, um texto extremamente conhecido, diz assim, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, quando está no controle, tudo nós podemos. Em Cristo, podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Se o Senhor for a cabeça da sua casa, se o Senhor for a cabeça do seu lar, se o Senhor for a cabeça da sua vida profissional, se o Senhor for a cabeça da sua vida conjugal e familiar, você vai ver a providência de Deus em tudo, porque os teus projetos em Deus não serão frustrados, quer seja na área familiar, conjugal, profissional, sentimental, emocional, seja na área que for, se a sua confiança estiver no Senhor, que é o cabeça da igreja, e você se sujeitar à autoridade do cabeça da igreja, que é Jesus, você vai ver os sinais do Senhor te acompanhando. Muito bem, irmãos, só que também nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Então Ele nos chama de corpo, no qual Ele é a cabeça. Ele nos chama de rebanho, no qual Ele é o pastor. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Tem muitos irmãos que já conhecem até de cor esse texto.
João, capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o pastor. Veja, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário de quem não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo a arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Quando nós aceitamos ser o corpo de Cristo, e que Jesus é a cabeça, nós temos a direção do Senhor. Quando nós aceitamos ser ovelha do pastoreio do Senhor, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos providencia o alimento diário, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. Nós falamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e às vezes está faltando tudo. E eu pergunto: por que está faltando tudo se a Bíblia diz que nada me faltará? Talvez porque nós não deixamos que o Senhor seja o nosso pastor. Porque nós não aceitamos nos colocar na qualidade de ovelha do Senhor, de rebanho do Senhor, de rebanho do seu pastoreio. Às vezes a gente na igreja, quando a atmosfera é espiritual, quando os hinos tocam em nosso coração, quando o irmão nos dá a paz do Senhor, quando nós estamos orando, nós aceitamos a submissão de ser ovelhas do Senhor, de ter o Senhor como nosso pastor. Mas quando chega a segunda-feira que o sol brilha, parece que Deus não é tão Deus assim, que o diabo nem é tão diabo assim, e que os problemas nem são tão problemas assim. E nós começamos a agir da nossa maneira, nosso bel prazer. Nós começamos a agir com a nossa autossuficiência. Perdemos a direção da cabeça da igreja. Perdemos a direção do pastor das ovelhas. Então nós precisamos primeiro lembrar que o Senhor, Ele é o cabeça do corpo que somos nós, que o Senhor é o pastor das ovelhas que somos nós. As ovelhas, elas têm uma deficiência visual muito grande. As ovelhas não conseguem ver ao longe. Ela não sabe distinguir numa distância se é uma outra ovelha ou se é um lobo. A ovelha tem muitas deficiências, ela não consegue enxergar, ela não tem um olfato apurado. E ela se assusta com qualquer coisa. Porque pelo fato dela não enxergar bem, qualquer coisa a assusta. É um animal extremamente sensível, que se tomar um susto, fica paralisado. As suas patinhas traseiras afrouxa e ela cai. Se ela ver uma água mexendo, ela não bebe da água. Ela só come da comida do pastor, porque ela tem medo de comer uma comida que lhe faça mal. A ovelha é sempre muito dependente de Deus. Muito dependente. E nós somos comparados, é claro, é uma analogia, somos comparados à ovelha no sentido de que nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos confiar no alimento que o Senhor nos dá. Nós precisamos acreditar na proteção que o Senhor tem para nós. Nós precisamos depender de tal provisão e de tal proteção. Amém, irmãos? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E hoje nós estamos vendo a igreja rica. Rico sou e não tenho falta de nada. Nós estamos vendo a igreja autossuficiente, que não depende de Deus para nada. Não é depender do pastor, irmãos, é depender de Deus. Porque se nós dependemos de Deus, nós vamos ter tudo com fartura, não só para nós, mas para as pessoas que o Senhor confiar as nossas mãos. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 13, versículo 20, fala sobre isso um pouco conosco. A carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, eu quero ler o versículo 13 e 20. Diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de... Grande pastor de ovelha. Grande pastor de ovelha. O sumo pastor é o Senhor. Meu irmão, põe a sua vida na mão do Senhor. Mais um ano está começando, nós já estamos finalizando o primeiro mês do ano de 2015, passa muito rápido.
Põe a sua vida na mão do Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Talvez você está lutando tanto com a força do seu braço e não está conseguindo chegar onde você precisa. Talvez você já fez tanta negociação, talvez você já fez tantas coisas para conseguir aquilo que você espera e não está dando certo. Ei, escuta o que eu tenho para te dizer. Confia as tuas vidas, confia a tua família nas mãos do Senhor. Confia, você vai ver o Senhor abrindo porta aonde não tem porta. Você vai ver o Senhor colocando a pessoa certa na hora certa para fazer aquilo que é certo a seu favor. Ei, com as tuas mãos não está dando certo. Será possível? Você não está vendo? Com a tua mão não está dando certo. Cada vez que você põe a mão, pior fica. Tira a tua mão daí. Recalabachubiando alabacaia. Tira a tua mão daí, diz o Senhor. Tira a tua mão daí. Você vai estragar o que o Senhor Deus começou na tua vida. Preste atenção, Deus está falando com pessoas específicas aqui. Presta atenção, tira a tua mão daí. Deus precisa trabalhar e você está atrapalhando. Sabe qual é a hora que Deus está trabalhando? Quando você está dormindo. A Bíblia diz que quando nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando, porque é nessa hora que nós não atrapalhamos Ele. Acredite, o Senhor é o cabeça da tua vida. Acredite, o Senhor é o pastor e você faz parte do rebanho. Ele também nos compara com a noiva. Só que quando nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Quando nós somos a ovelha, Ele é o pastor. E quando nós somos a noiva, Ele é o noivo. Ele é o noivo. João capítulo 3. A Márcia diz assim, bem, você usa tanto versículo, as pessoas não guardam nada. Eu falo, não tem problema. Se guardar um, tá bom. João capítulo 3, versículo 29. Diz assim, aquele que tem a esposa é o... Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Quando nós entendemos que nós somos a noiva do Cordeiro, nós esperamos no Senhor. A noiva espera pela provisão do noivo, queridos. A noiva se prepara para ser um com o noivo. A noiva, ela está disposta a dar continuidade no trabalho do seu noivo. A noiva está disposta a se colocar, se necessário for, no lugar do seu noivo. Amém, irmãos? Isaías 54 diz assim. Isaías capítulo 54. Diz assim. 54, versículo 6. Versículo 6 e versículo 7. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada. A igreja, ela é considerada no feminino, amém? A igreja, não é isso? Ela é considerada como uma noiva, como uma mulher. Então, Isaías está aqui profetizando para nós. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, como uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Antes, quando nós não tínhamos Deus, sem Jesus, estávamos perdidos. Perdidos no mundo, sem Deus, sem paz. Era como esta mulher desamparada. Por um momento, Deus nos deixou, para que nós víssemos que o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo que nós estamos vendo hoje é um mundo pervertido. É o mundo aion, é o mundo da perversão, da perdição.
E Deus nos chamou para um mundo novo, um mundo ecumênio, um mundo da salvação. O mundo Aion traz a mulher solteira, descompromissada, sem responsabilidade, perdida mesmo, pervertida também, no mundo Aion. Mas quando Deus nos chamou, nós nos tornamos a noiva do Cordeiro. Saímos do mundo da perversão, da perdição e entramos no mundo da salvação. Nós nos tornamos a noiva do Cordeiro. E o Senhor Deus promete tudo do melhor para essa noiva. Amém, irmão?